Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller. Hoje a gente tem um convidado que realmente conhece de vendas. Nada mais, nada menos que o CEO de Receita Previsível no Brasil. O cara é professor universitário, professor de pós-graduação, conhece muito de vendas, é sócio do Aaron Ross, que para mim é um cara top demais em vendas, né? Que escreveu Receita Previsível, que no caso do Magis é a bíblia dos vendedores, né? Todos os vendedores que entram falam, cara, mais do que recomendado, é obrigado a ler, né? Então o Thiago vai falar muito hoje sobre vendas, a gente vai ter um papo super legal, embora você ache, eu vendo em marketplace, cara, aqui é papo de seller, é papo para vendedor. Pode ter certeza que você vai achar muita utilidade nessa conversa de hoje. Então fica aqui com a gente. Thiago, muito obrigado pelo convite. Cara, é uma honra tê-lo aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, sobre o que você está fazendo, como você tem ajudado os vendedores no Brasil. Bom, obrigado vocês pelo convite. Incrível estar aqui contigo. Na verdade, minha carreira com a parte de vendas começa desde da minha trajetória na Coca-Cola. Eu trabalhei como terceirizado lá. Trabalhei com algo que depois viraria se tornar o setor de social CRM da Coca-Cola. Nessa época eu comecei a fazer freelancers de marketing digital, comecei a vender de porta em porta, site, fazer minhas vendas ali para prospecção ativa. Saio da Coca-Cola, trabalho durante 10 meses numa agência, vejo que aquilo não era para mim em termos de estrutura de negócios e monto a minha primeira empresa, que era uma agência de marketing digital, há mais de 15 anos atrás, e depois ela se torna uma empresa de tecnologia que existe ainda lá no Rio de Janeiro. A gente trabalhava com aplicativos de realidade virtual, realidade aumentada, com projetos de CRM, fiz muita coisa em termos de tecnologia e eu era o responsável pela área comercial e pelos clientes de performance de marketing digital. Então sempre fiquei ali no navegando naquele universo. Nesse universo, exatamente. Em 2014 eu saio dessa sociedade, vou trabalhar no interior do Brasil, estruturo a área comercial de uma agência especialista em varejo. Trabalhamos com atacadistas no interior, depois eu começo a prospectar startups, empresas. Isso a gente tá falando que ano? 2014, 2015. E aí, em 2021, eu saio dessa sociedade, conheço o Aaron e surge a oportunidade para me tornar sócio e CEO da Receita Previsível aqui na América Latina. Cara, eu vou te falar, você é sócio de um escritor best-seller mundial, né? Porque assim, o cara criou uma metodologia que até hoje pode ter um ou outro acha que não está funcionando, mas eu garanto que funciona e para mim foi muito importante, porque também como eu venho da indústria e do modelo tradicional de vendas, né? Então todo mundo é cliente, né? Não tem processo, indicação, não seleciona, você não classifica nada. Para mim, o Receita Previsível foi muito importante para reaprender, né? Então a gente olha muitos vendedores que estão aí na metodologia antiga de gastando dinheiro. Acho que vale a pena dar uma repassada, dar uma lida, porque talvez tenha bons insights. Mas eu queria fazer uma pergunta antes para você. E como que você conheceu esse cara? Cara, na verdade, eu tinha um grupo de network. A importância de quem está assistindo a gente ter bons contatos, bons relacionamentos. Nesse grupo de network, a gente tinha mais ou menos 15, 20 profissionais do Brasil todo, que a gente compartilhava muita coisa de growth. Então, estratégias de crescimento, ferramentas que a gente estava testando. E aí, quando eu saio dessa sociedade, eu mando uma mensagem nesse grupo, um amigo meu me fala, olha, tem uma oportunidade na Receita Previsível no Brasil. Eu não sabia que tinha. A empresa, claramente, conhecia o livro desde o lançamento dele em inglês, acompanhei a tradução para o português e falei, bom, vou trocar uma ideia. Vou trocar uma ideia com o pessoal da Receita Previsível. Na época, o Aaron tinha um sócio, que é uma pessoa incrível, com o Eduardo Miller, da B2B Stack. E aí, a gente, no processo de negociação, eu adquiro a Receita Previsível do Eduardo Miller e me torno sócio aí com o Aaron, de forma majoritária, aí, tomando conta aqui na América Latina, do método de vendas B2B mais usado do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas queria que você, assim, fala, né, para a gente introduzir, me fala um pouco sobre Receita Previsível. O que você ensina, o que o cara pode aprender? Vamos por partes, né? O que uma pessoa que vai ler esse livro vai aprender? E o que ele pode fazer depois para que como que você ajuda na aplicação? Porque às vezes o executivo tá lendo, né, e ele não tem tempo, ele não tem
não só não tem tempo, muitas vezes ele não tem habilidade. Então, são duas perguntas. Uma, o que um leitor do livro pode esperar? E o que você poderia ajudar na implantação desse processo? No que ajuda a Receita Previsível no Brasil? Boa, muito boa pergunta. Na verdade, a metodologia ela vai ajudar a gente a ter uma especialização do time de vendas. Então, no modelo de vendas normal, o vendedor ele vai prospectar, ele vai fechar negócio e vai cuidar da carteira. E, normalmente, né, a gente sabe que na prática, equilibrar todos esses pratos vai ser um pouco desafiador no dia a dia. Então, o livro, ele se torna, na verdade, cada vez mais atual. Você tinha até comentado, esse será Receita Previsível, está ultrapassado. Está cada vez mais atual por quê? Primeiro ponto, né, para quem trabalha com indústria, varejo, empresas de serviços, vendedores que precisam ir até o cliente, que não necessariamente estão no modelo Inside Sales, precisam ainda mais de Receita Previsível pelo primeiro pilar, que é dominar um nicho. Quando eu domino o nicho, eu sei para quem eu quero vender, eu faço mensagens mais assertivas. Então, essa é a primeira lição do Receita Previsível. A segunda lição estava falando mais sobre cultura. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso compreender para que o meu time tenha uma cultura de responsabilidades e não de culpados. Normalmente, no setor comercial, o vendedor vai lá, guarda o segredo dele ali de como é que ele fechou a conta, não compartilha informação, às vezes não vê valor e com razão em preencher um CRM. Então, o Aaron fala muito sobre a mudança cultural. E o terceiro pilar vem muito do concentrar energia que veio do presente que eu trouxe para você hoje. E que a gente vai falar daqui a pouco. Do hipercrescimento, que é a especialização do time de vendas. Quando eu tenho um time de vendas especializado, eu garanto que as pessoas elas fiquem focadas em fazer aquilo que é melhor. Então, esses seriam os pilares fundamentais da metodologia. Então, o que a pessoa vai ter quando ela lê Receita Previsível? Entendimento de como que acontece a mudança cultural, porque é um livro muito prático. Entendimento de como é que é o modelo de gestão da sua empresa. A gente estava falando aqui sobre investimentos, sobre startups, sobre aceleração de negócios. O capítulo 12, eu acho que ele é o abre-alas para mim, que ele fala dos principais erros que os CEOs e os diretores de vendas cometem. Então, se você ler esse capítulo do Receita Previsível e você acredita que você nunca passou ou não vive nenhum desses erros, realmente talvez não seja um livro para você. Mas em 95% dos casos, 99% dos casos, a gente passa por alguma daqueles desafios. E o terceiro e último ponto, para fechar, a importância de ter uma rotina. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar que a gente tem que ter processo. E quando a gente fala de processo, as pessoas acham muito denso, muito complexo. E, na verdade, o livro traz muita simplicidade para criar processo. Eu falo sempre que a Receita Previsível é um método para ele se adequar ao teu negócio, não o teu negócio que se adequa à Receita Previsível. Então, acho que esse seria o recado do porquê ele é Receita Previsível. Não, legal. Não, e eu sempre digo o seguinte, quando a gente usa um CRM, né, um HubSpot, ou vários aí, no nosso caso a gente usa o HubSpot, né, tem o Salesforce, que são os tops, né, mas também tem N nacionais, a questão mesmo de ter essa informação, porque eu já tive casos de cliente que ele estava ali no meu pipe de vendas, a gente trabalhou esse cara durante 2 anos, né? Smafer é um dos maiores vendedores do Mercado Livre hoje, maior, com renda, com faturamento na casa de 1 bilhão, e cara... Ele estava lá, ele vê, e aí todas as vezes a gente vai tendo contato. Quantas vezes, aí você vai vendo, e aí de tempos inteiros. Ou seja, o que você falou, é cultura, é organização, né? Então, se você não tem isso, você fica perdendo. Eu vejo sempre isso, né? A gente tem um time de pré-vendedores para que o vendedor não fique perdendo tempo com aquilo que não sempre faz sentido, né? Muitas vezes ele está ligando lá, pessoa que nem é cliente, eu pego um vendedor sênior, não tem o perfil, e ele vai ligar para o cliente, não, mas eu só queria saber se você é financeira. Não, pô. Aí você pegou lá 10, 15 minutos de um vendedor que podia estar fazendo follow-up e tal. Então, acho que quando você fala de cultura, tem muito a ver assim, para a dinâmica especial, não só das startups, para dinâmica das empresas hoje, né? Então, tempo é muito escasso, né? Exato. O que é muito nossa história aqui no Brasil, né? A gente é uma empresa de consultoria e treinamento, então a gente trabalha justamente no projeto de consultoria de 1 a 3 anos, que eu faço uma mudança cultural no negócio, para justamente ajudar a empresa a entender como ela vai fazer isso no dia a dia, porque é muito mágico, né? Toda página de CRM vai ter lá, aumente seus resultados em 300%, melhore seu ticket médio, fale mais para sua base de clientes. E não é que isso não funciona ou não é que as ferramentas estão mentindo para a gente. Só que não adianta você investir numa ferramenta
excelente como o HubSpot, ou um RD Station, que é muito famoso aqui no Brasil, uma ferramenta bem robusta, ou num Salesforce, que é onde o Aaron viveu o case que escreveu o livro, ou num Zorro CRM, que está vindo aqui agora para o Brasil, que é uma ferramenta também mega robusta, bem completa. Não adianta a gente falar das melhores ferramentas do mercado se a gente não investe em ter as melhores pessoas. E aí, quando a gente investe em ter as melhores pessoas, significa que o vendedor ele tem que, pelo menos, 5% do tempo dele estudar, pelo menos 10% do tempo dele ele usar para organizar a vida dele, organizar essa rotina do que ele tem para fazer, e o restante do tempo ele tem que se dedicar para vender da forma mais simples possível. Então a tecnologia ela só é bem utilizada se eu treino a pessoa para usá-la bem. Para ser assertivo, né? Não adianta eu comprar o carro de Fórmula 1 e não saber pilotar, né? Então eu acho que o método ele vai ajudar muito nisso, e esse é o nosso papel aqui no Brasil, é ajudar as empresas com a consultoria, com o treinamento, a fazer com que entendam que não é só colocar no SDR na operação. Eu preciso ter um pré-vendedor, eu preciso ter um vendedor, eu preciso ter uma área de pós-vendas, de sucesso do cliente, eu preciso ter um marketing, trabalhando marketing por conta, trabalhando tem que de geração. Tudo integrado, né? Hoje para você ter uma ideia, a gente divide o Magis em duas grandes diretorias, duas grandes divisões. Aquisição, que assim tá marketing e vendas, e retenção, que teoricamente, o time de CS está em retenção, mas a gente sabe que ele divide um pouco vendas, porque ele é um vendedor também, Exato. porque ele vai fazer o upsell, ele vai vender, ele ajuda não só a reter, né? Então, a gente tem, eu falo, esse time ele está exatamente no meio do caminho. Ele tem um pedaço que é de retenção e o outro pedaço que é de vendas mesmo, né? Thiago, uma coisa que para mim foi um impacto muito grande, né? E eu queria que você também falasse um pouco disso, do modelo. A gente vê muito modelo de venda, né? Quando eu vim, como eu falei, eu vim do modelo tradicional, não usava um CRM muito meia boca, né? Então não tinha preocupação com follow-up e não tinha preocupação com nutrição desses leads, né? Ou seja, deixar o cara sempre ali na ponta, sempre lembrando de mim. E aí só tinha um vendedor. O vendedor atendia, o vendedor sênior atendia, podia atender a Goodyear, como podia atender o pequenininho ali que nem sabia o que estava fazendo na vida. E quando a gente começou mais, a gente começou a entender que a lógica era outra. E aí o Receita Previsível começou a entender nessa questão da cultura. Aí eu criei, né, a gente colocou um pré-vendedor para qualificar. Então já vem, certa medida, o marketing já qualificava um pouco melhor. Então, mesmo o meu pré-vendedor não liga para qualquer um, né? Que se a gente faz alguma pergunta para ele, você vende marketplace? Não. Você usa o RP? Não. Você faz? Não. Cara, não faz sentido. Não faz sentido nem perder o tempo do pré-vendedor. Imagina do vendedor. O que acontece com muitas empresas, eu imagino na sua consultoria, é isso. Você pegar um vendedor super experiente para atender um cliente super capacitado ou com potencial gigante, enquanto muitas vezes um vendedor que acabou de entrar, o júnior, está atendendo aquele cliente e perde o cliente que era o potencial porque não soube atender. Como que você vê essas pisadas na bola do vendedor, do gerente de vendas, do diretor, enfim, dessa galera? O que acontece muito, que a gente percebe no mercado, é empresas que não têm nenhuma tecnologia, às vezes. Por exemplo, a gente tem clientes na área de mineração, e empresas que são startups, empresas de tecnologias, que têm problemas muito similares. O que são esses problemas similares? Primeiro modelo, né? Primeiro problema desse modelo é um modelo em que não existe um alinhamento cultural para que exista uma revisão de pipeline de forma assertiva. Então, o que era o mundo ideal, né? Que as empresas que estão escutando a gente, elas tenham ali um processo, até mesmo na venda online, em que seja revisitado o pipeline, né, de vendas, e eu consigo identificar o que está funcionando e o que não está funcionando. Até para manter uma recorrência de compra do cliente, né? Se não for serviço. Exatamente. O segundo problema está muito relacionado à falta de entendimento do que é júnior e o que é sênior. Por exemplo, a gente trabalha com empresa, com a consultoria, tem profissionais que tem 10, 15, 20 anos de mercado, e o cara está 10, 15, 20 anos mandando bem em várias coisas, mas deixando a desejar em outras. Como é que esse cara faz um follow-up? Como é que esse cara cria um rapport? Como é que esse cara cria um relacionamento? Que é muito do perfil também. Então, às vezes, a gente perde um grande talento porque você coloca esse cara para prospectar, para fechar negócio, para cuidar de carteira, e esse cara é o cara do cafezinho, ele é o cara do relacionamento. Ele não é o cara para chegar lá e falar, olha, vou te dar um prazo aqui para você fechar comigo agora. Não tem agressividade de ser o fechador, né? Não é o camisa 9, às vezes ele é o camisa 10, às vezes ele é o zagueiro. Então, o segundo problema cultural, vejo que está muito relacionado a isso,
do cara zero tecnologia do cara mais tecnológico. E o terceiro problema é, se eu não tenho esses dois anteriores, né, eu não tenho essa cultura de revisão de pipeline e eu não tenho esse entendimento de senioridade de time, eu não extraio o máximo da tecnologia. Então a tecnologia que eu vejo é que desde quando a Receita Previsível foi lançado até hoje, a gente tem um salto quântico em tecnologia. Mas o entendimento das pessoas do que fazer com a tecnologia, muitas vezes ele deixa a desejar, principalmente na área comercial. Ou seja, não adianta gastar 100 mil reais por 50 mil reais por mês no HubSpot se você não sabe usar, né? Se você não está usando o que a ferramenta que você falou, é ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? E não ensina para o vendedor ver valor naquilo. Porque se eu não vejo valor nisso, por que eu vou preencher o CRM? Por que eu vou criar uma automação? Porque eu vou discutir se o formulário do site tem que mudar um determinado campo ou não, né? Então, as pessoas são... Cada uma tem seu jeito, cada um tem, né? Você falou, o Jordão vem aqui, cara incrível de vendas. A gente tá falando agora do Gabriel Mineiro, que também você tem contato, é um cara também que entende muito de growth, de vendas. Cada pessoa tem sua personalidade, tem seu jeito de vender. E isso, na área comercial, muitas vezes é deixado de lado. Só que para que isso seja o tema central da mudança cultural, ou seja, eu respeite que eu tenho um vendedor que é mais na dele e tem um cara mais agressivo, eu tenho que ter um outro processo, que é um processo que está documentado, que é binário, né? Você falou critérios claros, ó, você usa RP, você vende no Mercado Livre, eu tenho critérios binários, é 0 ou 1. Se eu tenho um processo e critério, eu não preciso... quem tem controle não se transforma em controlador. Quem não controla nada, fica controlador do seu time. É. Parece contraditório isso que eu tô falando, mas eu acho que é o principal desafio que eu vejo de cultura de mercado, assim. Não, e eu vou te falar duas coisas importantes, né? E depois eu quero perguntar, a segunda pergunta, não vou esquecer, é falar como aplicar aplicar o Receita Previsível no modelo de vendas, principalmente marketplace, se é possível, marketplace e venda online. Mas antes eu vou colocar uma outra visão. Cada vez mais o trabalho home office ele tem se tornado uma exigência de muito trabalhador. E a gente leva muito a sério isso, porque, cara, de certa medida, o trabalho home office eu vejo como uma medida importante para, assim, socializar, deixar um pouco mais justo o trabalho. Porque às vezes você tem um vendedor que ele mora a 3 horas do trabalho, né? E como falando hoje com o vendedor, puta, eu não quero porque a oferta que eu tive de trabalho é para morar lá em Cotia. Então imagina, o cara sair de São Bernardo para ir para Cotia. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E aí muitas empresas não entendem que quando você tem metodologia e tecnologia, porque não adianta, isso pode ser um fator de controle. É o nosso caso. Os nossos vendedores, eles são abertos, eles trabalham híbridos, mas está chovendo, não tem problema. E a gente controla, e não por ser controlador, a gente sabe quantas ligações foram feitas, a gente sabe se fez contato, a gente sabe o que foi falado, o que foi escrito, porque a gente tem uma metodologia já incorporada que fala, não é falar que eu liguei, você precisa registrar a ligação, né? Você precisa mandar um e-mail. Então, ou seja, ter tecnologia e ter metodologia pode ser um fator de retenção de bons talentos. Eu não sei se você concorda comigo, como que você vê isso? O principal para reter talento, primeiro ponto, usando o CRM como tecnologia, você conseguir fazer com que essa pessoa veja valor naquilo que ela está fazendo. Uma pergunta que eu sempre escuto dos vendedores é, mas você está me exigindo de mexer no CRM e tal, se eu tiver que fechar uma venda e mexer no CRM? Você vai mexer no CRM, vai cadastrar as informações e vai fazer a sua venda. Que você garante a sua venda do presente e a sua venda do futuro. Né? Se você quer vender bem todos os meses, você vai ter que usar a ferramenta bem. E a partir do momento que a pessoa vê valor naquilo, deixa de ser uma obrigação e se transforma em vantagem. Então, acho que o primeiro ponto para reter talento é esse. O segundo ponto ter um planejamento de desenvolvimento individual. Hoje, esse mundo que a gente está... a gente tem empresas que têm decisores no mesmo cargo, empresas diferentes, são pessoas que têm comportamentos digitais totalmente diferentes. Então, né, a gente estava falando até antes da gravação aqui do vendedor que, né, gasta sola de sapato, vai visitar ponto de venda. Não é que a gente acredita que isso vai acabar, mas a forma como isso acontece vai acabar, que não tem como eu chegar num prédio e entrar sem ter um controle digital, sem ter uma foto minha, sem ter um e-mail cadastrado, um telefone. Então,
Não dá para eu bater num prédio e sair batendo de porta em porta para vender. Isso não existe mais. Não existe mais. Então tem que ter uma interação digital. Se eu tenho uma interação digital, eu falo com uma pessoa no LinkedIn, no e-mail, no telefone, no Instagram, no TikTok. Dentro de cada mercado, cada canal vai ter um peso diferente. Então, se eu faço isso bem feito, se está no CRM, eu tenho previsibilidade. Qual que é a primeira métrica que eu tenho? Tempo médio entre o primeiro contato e o fechamento. É a primeira métrica para você ter receita previsível. Então, neste caso, o que eu vejo que influencia muito no crescimento do vendedor é para esse cara querer ficar na tua empresa, ele tem que usar bem a ferramenta e ver valor naquilo. E ele vendo valor nisso e tendo métricas apuradas, você pode trabalhar com comissionamento, bonificação, gamificação, para fazer com que essa pessoa ela esteja ali a fim de estar ali. Porque as pessoas são diferentes, como a gente falou. Tem gente que quer ser para vendedor, depois quer ser vendedor, depois quer ser gestor de vendas, depois quer ser diretor comercial. Tem o cara que quer ser para vendedor para sempre. Quer ser o vendedor para sempre, de tecnologia como a sua. E, gente, não tem problema nisso, não é um problema. E às vezes a gente perde as pessoas porque a gente espera que elas sejam da forma como a gente é. E, na verdade, para ter uma boa cultura, eu tenho que entender a individualidade das pessoas. E aí o PDI, mais uma vez, é o processo. Sim. Eu tenho indicador, eu tenho objetivo, planejamento e desenvolvimento individual. Qual que é o seu planejamento de desenvolvimento individual? Seu planejamento vai virar o melhor SDR da Magis? Então, beleza. Não, isso precisa disso. Vamos estudar receita previsível, vamos ler outros livros, vamos fazer curso, vamos se especializar. Não, meu objetivo é virar o gerente comercial da Magis. Quero ser seu braço direito, quero ser seu diretor comercial. Então eu tenho outro objetivo, eu tenho outra perspectiva. Então eu tenho que entender isso para poder entender a cultura, senão a gente perde a pessoa por causa de detalhe, né? Não, só para você falando de PDI, a gente investiu muito tempo e dinheiro para construir um PDI que faça sentido. E eu faço uma reunião mensal, né? E esses dias teve uma pessoa do time que eu achei muito corajosa, né? Aí que a gente fala, cara, você precisa. Os cursos. A gente tem uma universidade, que a gente vai falar um pouco lá na frente, e uma das condições do PDI é que você precisa fazer os cursos, porque é sobre a empresa, é sobre o produto. Aí a pessoa falou, não, mas assim. Pô, se eu tiver que fazer fora do horário, eu tenho que receber horário. Eu falei, cara, tudo bem. Só que você pode fazer no horário. E tudo bem se você não quiser. Só que assim, você não conte com a evolução da sua carreira, porque se você não estudar, você não vai ter. E como você falou, não tem problema nenhum. Só que você tem que saber o seguinte: a regra tem que estar claro. Essa. Né? Você fala, ó, você quer evoluir na carreira, você vai ter que estudar. Pô, imagina, a gente tem investimento de horas e horas e dinheiro para fazer um treinamento para os vendedores, para entender o produto. Entender o produto de uma empresa não é... Todo mundo é vendedor, né? A gente fala sempre isso. E uma outra... mas eu não preciso. Precisa, porque você não sabe. A hora você pode estar no corredor e alguém perguntar... Você trabalha aqui? Trabalho. Me explica isso. Não sei. Né? Uma coisa... Então a gente coloca. Mas o PDI, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Tiago, uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? Aí agora a outra pergunta é: você acredita que o nosso público principal, a nossa ferramenta é uma ferramenta especialmente para quem vende no mercado online e especialmente para quem vende marketplace? Você acha possível quem faz venda online usar a metodologia da receita previsível? O que é o segredo do método? O segredo do método é especialização dos papéis, dominar o nicho e você tem ali uma fonte variada de geração de demanda. Esses são os 3 pilares do Receita Previsível, e não ter um SDR na operação. Então, pegando esse conceito e indo para a prática, o que eu já trabalhei tanto no mercado educacional quanto em outros segmentos. Você estabelecer uma forma de ter um relacionamento com a sua base de clientes é um diferencial competitivo. Daqui a 10, 15, 20 anos, né, muitas empresas elas vão estar com tecnologias muito similares no mercado. A IA está acelerando muita coisa nesse sentido. Então, copiar e colar, eu falo que copiar e colar nunca foi tão fácil, tão inútil. Né? Por quê? Eu consigo copiar quem que é a Magis, mas eu não consigo copiar você. Eu não consigo copiar a sua cultura. Então, como que um vendedor online poderia usar a metodologia Receita Previsível? Primeira coisa, você tem lá, dentro da plataforma de Marketplace, os dados de contato do seu cliente. Você pode estabelecer um relacionamento. Estabelecendo um relacionamento significa que eu vou entender a forma com que aquela pessoa quer ter relação com a minha loja.
por mais que seja um revendedor dentro de uma plataforma. Então, por exemplo... Especialmente se você tiver um e-commerce próprio, que aí é obrigação Aí entender. é obrigação entender. Por quê? Quando a gente fala de CRM, as pessoas acham que é a tecnologia, que é o HubSpot, que é o Zorro, que é o RD. Aquilo não. é a ferramenta. É a ferramenta. Na verdade, é o conceito. Então, o que é o conceito? Uma coisa básica. Quem está escutando a gente tem a data de aniversário de todos os clientes? Quem está escutando a gente percebeu algum padrão do tipo de produto que a pessoa compra em determinada época do ano? Você tem duas informações para você trabalhar a sazonalidade de ter um motivo para falar. A recorrência, né? Se ele está comprando fralda, provavelmente ele vai comprar por um período, mas ele vai comprar com recorrência. Então não adianta daqui 6 anos continuar oferecendo fralda. Oferecendo fralda do mesmo jeito. E aí o que acontece muito? É esse conceito, que é, quando a gente fala de relacionamento, o teórico da coisa que está no livro, muitas vezes, é fácil de entender. Mas como isso vai para a prática? 2 ferramentas básicas que a gente falou já. Se eu tenho esses 2 dados no banco de dados, eu vou criar estímulos. O que são esses estímulos? Pode ser uma mensagem no WhatsApp, dependendo da regra da plataforma que você está. Pode ser uma mensagem dentro da sua base, dentro da própria plataforma de marketplace, se ela permite você falar com sua base de clientes. Pode ser uma ferramenta de e-mail sua proprietária, em que você sempre vai lembrar para o cliente que quando ele precisar da sua solução, você está ali. Você existe. Não é aquela coisa do gerente de banco, né? Que te liga e aí, tá precisando de alguma coisa? Não, pô, por que você me ligou? Eu falo para os vendedores do meu time, eu falo, gente, a gente não pode ser vendedor da Claro não, né? Porque você só vai falar com ele uma vez, quando você estiver comprando. Nunca mais, se você ligar lá, nunca vai falar, não, eu não conheço o João. Não fa... E isso, inclusive, tem uma influência muito grande de como que as operadoras de telecom, por exemplo, estão vendo tecnologia, porque né, o mercado de telecom está deixando de existir, eles estão se transformando em empresas de software. Se você perceber, todas as grandes marcas de telecom do Brasil estão jogando o usuário para o aplicativo. Por quê? Sim. No app eu tenho dados de acesso seu, eu sei quando que você acorda, a hora que você dorme, aplicativos que tem instalados. O app próprio te dá poderes de informações para se relacionar que podem te ajudar a entender muito mais do comportamento. E aí fazer ofertas que façam realmente sentido. Vou dar um exemplo prático meu da Receita Previsível. A operadora de telefone hoje que a gente usa na empresa, do meu celular e da minha banda larga, o cara me oferece MacBook. Por que ele me oferece MacBook? Pelo tipo de empresa, pelo KNAI, pelo meu comportamento. O cara vai lá e me manda e-mail, iPhone, MacBook, internet equipamento smartwatch, né, internet das coisas. Ele entende o comportamento ali com os dados, a tecnologia tem para isso. Só que tem que ter um humano por trás, tem que ter um conceito por trás. Nas pessoas, a gente está numa época em que as pessoas acreditam que os humanos viraram obsoletos para terem tecnologias incríveis. Na verdade, as tecnologias incríveis são utilizadas por humanos que sabem estudar melhor disso. Tua própria Sim. plataforma é um exemplo disso, né? Sim. Quantos clientes você tem que se fala, cara, esse cara tem potencial para estourar e esse cara não extrai o máximo da mais. E esse outro cliente aqui, o cara decola, voa, tem sucesso, porque ele consegue usar melhor a informação que você gera. Então, no fim do dia, é sobre pessoas, né? Não, sem dúvida. Eu vejo que, primeiro que, para mim, ser vendedor faz parte do meu cotidiano. Desde 96 que eu empreendo, mas antes eu já era vendedor, eu sempre olhei vendas como um negócio para mim, né, assim, fantástico, porque eu posso fazer o meu salário, eu posso fazer o meu horário, eu posso criar, eu tenho clientes que eu me relaciono desde 96, eu brinco e falo, cara, às vezes o cliente tá puto, você vai lá, faz uma visita, tomar um café, o cara cria uma reciprocidade com você que ele fica com vergonha de cancelar. Eu sou CEO do Magis e uma coisa que a gente tem dentro da empresa, por curiosidade, cara, meu telefone é liberado, né? Não tem problema. O cliente quer meu telefone, pode passar, porque ele não vai me incomodar, meu telefone não fica tocando. Às vezes eu tenho cliente que fala, desculpa te incomodar, mas eu tô com... Cara, e eu falo para os meus vendedores é a mesma coisa. Se ele tem o meu telefone, ele vai ter o seu. Mas a questão é, não basta ter o telefone do cliente, aí que entra a tecnologia. Que você falou, saber que ele tem um filho que fez aniversário ou que ele está fazendo aniversário, aí começa a ficar as coisas um pouco mais pessoais, né? Eu tenho um caso de vendedora que ela acabou de ter bebê. E aí, imagina, uma mãe que está voltando, né? Está em casa lá com o bebê. Quando ela atende uma outra mãe, a conexão é imediata. É imediato. Então, eu até falo, pré-vendedor, se você estiver falando e por acaso souber que a mulher que você está falando ou
acabou de ter um filho, você tem que falar com essa vendedora, porque ela vai se conectar muito. E quando você estiver falando com o executivo, não adianta você achar que você vai ter a mesma facilidade que você tem com o empreendedor. O empreendedor assume risco, o vendedor, o executivo não vai assumir risco. Então, esse é o tipo de coisa que tem que aprender, tem que estudar. E aí que eu sempre digo, é lendo, né? Você não vai, uma parte você vai pegar no Receita Previsível, outra no Hipercrescimento, e outra no outro livro, outra num blog, outra com o Jordão. Quando você junta aquilo tudo, você cria uma massa que você fala, cara, uma massa de conhecimento que eventualmente você não tem, né? E uma coisa importante, a gente está numa época em que a gente fala de conteúdo para vendas, né? Se transformou em uma coisa muito interessante. Então, não adianta você não vai aprender a nadar ou uma luta marcial vendo vídeo no YouTube. Então, você tem que praticar o que você está escutando, né? Então, quem está ouvindo a gente, quais são os dados que a gente tem, com a tua própria plataforma que ela gera, que eu posso usar para gerar um melhor relacionamento com a minha base de clientes? O que eu estou tentando fazer e eu não consigo fazer hoje na minha empresa funcionar? São coisas simples, às vezes é pela região da pessoa. Existe um nível de personalização que ele é interessante, existe um nível de personalização que ele se transforma em assustador. Por que eu estou falando isso? Né? Até tudo que a inteligência artificial tem evoluído, tudo que a tecnologia tem evoluído dentro de CRM, a gente vai ter cada vez mais detalhes sobre as informações públicas do cliente. Então, se eu não tenho tato para entender a hora certa de hiperpersonalizar e a hora de fazer uma personalização mediana e a hora de só segmentar, eu estou desconectando o meu processo de vendas com o meu processo de marketing, com o meu processo da minha marca. Então, dando um exemplo simples. Trabalhei certa vez com o mercado de vendedor de produtos eletroeletrônicos, né? Celulares, notebooks, etc. Cara, quais eram as características que a gente percebia, por exemplo, com relação a projetor? Cara, quem compra projetor? Quem compra projetor? A gente começou a ver um padrão. Poxa, são pessoas no norte, centro-oeste e nordeste que estão comprando no nosso e-commerce projetor. A gente fez uma coisa simples que está no hipercrescimento. Entrevistamos 3 pessoas. Pegamos o telefone, era um e-commerce. Deixa eu entender, né? Deixa eu entender, né? Por que você comprou o projetor? Ah, porque eu sou professor. Ah, porque eu sou palestrante. Ah, porque eu sou professor. Simplesmente a gente voltou no anúncio. É professor, trabalha com treinamentos, oportunidade especial com cupom de desconto. Simples. Então, a pessoa sente empatia, né? Assim, tem 2 coisas que eu e o Aaron, a gente fala que a inteligência artificial não vai substituir, e são uma das poucas coisas que a IA provavelmente não vai ultrapassar a barreira do que a gente tem hoje. Confiança e intuição, inspiração. Ou seja, qual a capacidade que eu uso dos dados que eu tenho no meu marketplace, na loja que eu vendo ou no meu e-commerce próprio para gerar confiança. Porque quando uma pessoa compra a primeira vez, ela se transformou em uma nota fiscal ali para você. Agora, como é que ela se transforma em um fã da sua marca? Né? E a inspiração. Né? Por exemplo, existem redes sociais que são pelo ego. Existem redes sociais que são para você mesmo. Quando você, dependendo do segmento que você vende, de repente você está procurando insight no lugar errado. Você está achando que o seu concorrente está lá no Instagram bombando, arregaçando de influencer, não sei o quê. Cara, não é o jogo. Né? Instagram, muitas vezes as pessoas ficam procurando like e seguidor. Vai no Pinterest, vai lá no seu varejo, no seu atacado, vai olhar para como é que estão as conversas sobre esse assunto. Porque lá as pessoas no Pinterest, elas curtem as coisas para elas. Elas não curtem as coisas para os outros. Né? Não conheço ninguém que, olha lá minha pasta no Pinterest de decoração, de construção para minha casa, de vestido, né? No caso do público feminino. É para ela. Então, às vezes, a gente busca insights nos lugares errados. E o processo comercial bem estruturado e o uso da tecnologia, o uso do CRM, você tem uma regra de relacionamento, faz com que você lide justamente com o imprevisível, que é a porta para fora da tua empresa. Porque eu sempre coloco o seguinte, previsibilidade é tudo no jogo, né? Porque quando a gente fala, assim, não é à toa que o nome é, né, receita previsível, porque
eu sou um prestador de serviço, então para mim a previsibilidade de receita é muito melhor do que um vendedor online. Ponto. Eu sei que eu começo dia primeiro já gerando, porque eu já gerei, só que eu tenho que ter mas isso não faz com que eu não tenha, eu tenho que ter uma previsibilidade de número de clientes que estão entrando na minha base todo mês e quantos estão saindo. Retidos. Então, né? Então, quanto eu trouxe 50 e eu perdi 10, tá bom. Eu tenho que manter esse. Então, eu tenho que contar a entrada, então eu tenho que ter previsibilidade. Quando é um vendedor, eu imagino que um vendedor online, ele pode ter essa previsibilidade. Se ele sabe, ó. Thiago, todo mês, ele começou a comprar fralda no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Cara, a probabilidade do Thiago, se não for geriátrica, né, que pode durar mais tempo, se for para criança, ele tem que saber o momento da primeira compra e ele tem que pensar que essa criança também está crescendo e qual é o momento que ele vai largar. E depois que ele largar, o que mais eu posso... 5 anos o Thiago parou de comprar fralda, mas... ele vai comprar brinquedo, ele vai comprar... E nesse intervalo, o que ele... Então, ou seja, é possível, eu imagino que... Eu imagino não, eu tenho certeza que numa venda online, num negócio online, se você tem os dados, né, e os dados trabalhados, não jogados lá, não adianta você ter data de aniversário e chegar na véspera e mandar feliz aniversário, você tem que trabalhar lá atrás, às vezes o aniversário, é mais importante saber o aniversário da esposa do que dele, né? Exato. Então, eu vejo isso. Então, numa venda online, e eu vejo muito isso, por exemplo, você vai comprar joias. Então, a Vivara, ela não manda parabéns para mim. Ela manda, é dia das mães, é dia dos namorados, né? Natal. Ela manda para eu comprar para minha esposa. Exato. E ela já sabe, porque tem lá a informação. Agora, é uma venda online. Na verdade... vai acabar sendo uma venda presencial, mas começou no online, né? Então é isso que... eu acho que tem um ponto importante que você trouxe de exemplo, nos dois exemplos, da fralda e o da joia, que eu vou complementar com o terceiro exemplo. Vamos para o caso de quem trabalha com eletroeletrônico, som. Bom, a pessoa que ela comprou uma caixa de som com você pode saber que ela vai comprar para ouvir música, pode ser para jogar com uma experiência melhor. Existem N alternativas para isso acontecer. O que é interessante? Quando a gente olha para o mercado de quem revende alguma coisa, eu falo isso que eu trabalhei com atacadista, trabalhei com, né, não trabalhei só com o modelo SaaS B2B, trabalhei com outros segmentos. Normalmente a gente tem um grande oceano azul, por incrível que pareça, que é os fabricantes não necessariamente têm presença digital relevante. Então você vai para um equipamento de som. O fabricante, muitas vezes, ele tem lá o site dele, institucional, mas esse cara não está ativo nas redes sociais e não produz conteúdo. Então, se você é um revendedor e você produz conteúdo e usa ele na sua régua de relacionamento, a chance de você reter a atenção dessa pessoa é muito maior. Você pode fazer um conteúdo próprio seu, falando da caixa de som que você vende. O segundo ponto é como que eu estimulo a minha base de clientes para fazer uma coisa que é tendência, né? Que é o UGC, né? O conteúdo gerado pelo usuário. Como eu faço esse estímulo acontecer e uso esse estímulo de conteúdo gerado pelo usuário para reforçar minha autoridade e minha confiança para aquela base, né? Então, você recebeu o produto, vamos fazer uma avaliação diferente, grava um vídeo, eu te dou um desconto, te dou um brinde. Ou seja, eu estimulo a pessoa a fazer aquilo. E o terceiro ponto, pegando ainda no teu exemplo que eu achei que foi sensacional, é o quanto eu entendo aquilo que eu domino. O que é aquilo que eu entendo, aquilo que eu domino? Por exemplo, na sua plataforma hoje a gente tem uma série de recursos que eu consigo ajudar o empreendedor, o vendedor online a entender melhor o próprio negócio dele. Então, quantas vezes eu abro lá a mais e entendo os números e indicadores que eu consigo gerar para poder tomar decisões? E quais são a qualidade das decisões que eu tomo? Então a gente vai para o terceiro ponto, que são os indicadores. Então, quando eu junto essas três coisas, eu consigo fazer ações que são muito mais simples. Eu falei a parte complexa para explicar a síntese. O exemplo da caixa de som. Eu vendi a caixa de som para você, você vai para uma régua de relacionamento que tem uma hipótese. Qual a hipótese que eu tenho aqui? Bom, você comprou para ouvir música, ou para jogar, ou para ver cinema. Então, eu vou te colocar numa régua de comunicação que fala sobre esses assuntos. Vou falar de tendência de jogo, vou falar de filme que está em lançamento, vou falar de série, vou falar de música.
O que eu vou ver? Eu tenho ali N métricas que eu posso ter, que eu vou acompanhar o seu nível de interesse naquilo. Acertei a mão? Continuo falando com você sobre aquilo. Você meio que vai eliminando aquilo que não interessa. O que não interessa. O que deu engajamento é aquele assunto que você vai permear. Então você vai começar a perceber o quê? O vendedor digital ele tem uma vantagem que é, como você vende produtos de várias pessoas diferentes, muitas vezes, várias empresas diferentes, perdão, você tem um ponto de vista estratégico que é, você tem o poder de misturar as coisas, que uma indústria normalmente não tem. E você tem a capilaridade, né? Exatamente. Você pode estar em qualquer lugar onde a indústria não vai estar, ou às vezes nem a loja, né? Nem a loja vai estar. Então, eu posso fazer uma newsletter que fala de som, que fala de fone sem fio, que fala de jogo, que fala de tela, que fala de celular, mas que fala de tablet. E aí, só que eu simplesmente ir lá e colocar igual todo mundo, eu não vou ter um resultado diferente. Sim. Aí entra o papel do conteúdo. Se eu faço uma newsletter que eu trago 10 dicas ali sobre game, som, etc., filme, e a pessoa está se relacionando com aquilo, eu entendi o que um dos pilares fundamentais que eu nunca vou mudar sobre a receita previsível. Falar na língua do seu cliente. O melhor discurso de vendas é aquele que a gente usa o que o cliente falou para falar na língua dele. Pega os comentários das suas avaliações, pega o que as pessoas estão discutindo no YouTube, o que as pessoas estão falando nas redes sociais e usa isso para criar seus discursos. Você vai ver que vai ter só isso já vai dar uma diferença gigante de posicionamento. Eu fiz uma palestra que eu uso um slide de um cliente nosso que ele fala isso. Cara, aí eu juntei as duas coisas, né? Eu peguei os dados que eu gero e identifiquei que ele cresceu nos 3 primeiros meses 36%, tanto em volume de vendas, em GMV, como em número de pedidos. E aí eu tenho lá um agradecimento. Falei, cara, eu não acredito que a gente saiu do zero, já está faturando 500, e depois um outro de 500 a 1 milhão, tal, graças ao Magis. Aí eu coloco e falo, cara, então aí eu tenho a declaração dele ali e os dados que eu gerei. Aí eu falo, tá vendo? Isso aqui é o cliente tá falando isso e esse é o dado real dele, né? E você acaba tendo um engajamento. E esse cliente, ele chega no nível de gratidão que ele vai falar, cara, ele é mais tolerante a um erro, né? Porque a gente vai cometer erro na nossa jornada e ele vai aceitar. E eu sempre vejo isso. O relacionamento, ele tem que ser real, né? A gente fala, mas o online vai tirar do lugar do físico. Não vai, eu não acredito nisso. Porque a gente está numa bolha que dá essa impressão. Aí você fala, o Brasil com 240 milhões de pessoas, você tem muita cidade, que o cara vai lá comprar na lojinha do seu Francisco, que vende o colchão, que ele não vai a menor ideia de como comprar online. Então, agora, vai acabar Magazine Luiza, cara, essas empresas elas só acabam por ineficiência operacional e não porque o mercado vai acabar. Então, quando a gente fala de Americanas ou Casas Bahia ou mesmo Magazine Luiza, não é o Mercado Livre por si só que está tomando lugar. O que passa pela minha cabeça, eu até fiz um texto esses dias, exatamente isso. Gente, não é o Mercado Livre, o problema é a ineficiência dessas pessoas, desses gestores entenderem que o jogo mudou. Né, que ele é um concorrente e como eu faço para chamar a atenção desse vendedor, desse meu cliente, já que ele pode comprar no Mercado Livre e receber 3 horas depois, né, agora com o Flex Turbo, como que eu faço para trazê-lo para minha loja? Cara, e eu sempre penso o seguinte, relacionamento. Se o vendedor conseguir ter a sensibilidade que a inteligência artificial não vai ter, de falar, cara, você está comprando esse produto aqui, olha, coloca a mão aqui, vê e tiver uma estratégia clara num ponto de... Ele não vai comprar. Nós humanos somos seres que querem se relacionar, né? Então, por mais que fale, não, eu vou comprar online, se ser bem atendido, você comprar um livro numa livraria, é diferente de você comprar na Amazon. Né? Você comprar uma geladeira, cara, é diferente você comprar uma geladeira na Fast Shop, ver a geladeira, abrir a porta, sentir o cheiro, do que você comprar lá no Mercado Livre, né? Então os empresários precisam entender isso, que uma coisa não anula a outra, né? E você falou um negócio interessante porque quando a gente olha para varejo e atacado, essa relação, o que eu vejo muitas vezes é uma relação em que eu acredito, crio crenças, eu crio um sistema de crenças para validar aquilo que está me incomodando no mercado. Então, Mercado Livre vai substituir o meu negócio, meu varejo, meu negócio local? Não necessariamente,
Mas o que é o grande detalhe? Quando o Mercado Livre ele dá uma experiência ímpar e você não consegue dar uma experiência ímpar para o seu cliente, aí realmente eu vou ser substituído. Só que, assim, eu acredito que, por exemplo, o Mercado Livre é uma ferramenta, entre outras, que, na verdade, está acelerando o empreendedorismo no Brasil, né? Está fazendo com que mais pessoas tenham acesso às coisas que há 20, 30 anos atrás não conseguiriam também. E o que é legal disso? Às vezes o vendedor, a pessoa que está escutando a gente, ele vai achar que, não, mas isso aí você está falando desse dia que vocês estão aí, né, de terninho e tal, em São Paulo. Cara, eu trabalhei rodando o Brasil inteiro, dando aula na Fundação Getúlio Vargas. Fui do sul do Brasil a Manaus, todos os lugares possíveis, e já dei aula para gente que era padeiro e para CEO de empresa. O que é o grande ponto? Nós somos várias pessoas dentro de nós mesmos. Nós temos vários perfis diferentes. Então, existem coisas que sim, eu vou preferir comprar no online. Vão existir coisas que eu vou preferir ir na loja. Vão existir coisas que eu quero olhar no online e ir na loja. Vou ter coisas que eu quero ir na loja e comprar no online. E o pulo do gato tá aí. Se ele for bem atendido na loja, ele vai ter um sentimento de falar, cara, eu até pago um pouquinho mais caro pelo atendimento. Pelo pertencimento. Que aí entra o que a IA não vai substituir, que enquanto existe necessidade de se expressar, os robôs não vão substituir a gente. Não tem a sensibilidade. Não tem a sensibilidade que a gente tem. Então, o vendedor ele tem que aceitar que a tecnologia está vindo para ficar e que, na verdade, ela vai acelerar. E você que vende online, que está escutando a gente, cara, pensa nisso. Você tem uma vantagem estratégica. A maioria dos produtos que você vende, ou revende, perdão, não existe um banco de conteúdo amigável para o cliente. Você pode até falar para mim, Thiago, você falou isso aí, mas aqui, ó, produto XYZ que eu vendo tem uma porrada de vídeo do fabricante no YouTube. Mas não é na linguagem do seu cliente. Não toca, não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, assim, quando eu vou falar de um review de uma caixa de som, de um celular, de um produto, deveria ser B2B ou B2C. Você, enquanto vendedor, você tem uma posição estratégica que é criar relacionamento com você. Tanto porque você tem um poder que a indústria não tem, né? Que agora não tá fazendo sentido vender caixa de som, eu vou vender copo de vidro. Não tá fazendo sentido copo de vidro, eu vou vender microfone, vou vender material fotográfico. Você tem esse poder. Até porque eu sempre falo, quando você vai procurar um produto, você nunca pega do fabricante para ler no YouTube, você sempre vai pegar alguém que está abrindo a caixa, um box ali de um cara que está falando real, porque aí você fala, cara, esse cara, mesmo que ele esteja sendo pago, ele vai dar real para ele, falar, esse produto é legal, esse produto é... E aí você vai o outro, aí você fala, cara, beleza, eu vi esse falando que é bom, mas eu vi o outro falando que é porcaria. Tá, eu vou acreditar no porcaria, que esse cara aqui tá comprado, e assim você vai colocando. Já, mas eu queria aproveitar, né, esse tempo, eu queria que, assim, a gente falou bastante do Receita Previsível e tal, mas eu queria que você também falasse um pouco desse livro, né, o que pode ajudar, que aqui a gente tá falando, como você falou, para os gestores, queria que você também falasse um pouco, e obrigado pelo presente, vou ler com certeza, né, e queria que você falasse um pouco sobre ele também. Boa, para quem já tem um negócio estruturado, já possui um time de vendas e quer organizar os processos, é legal ler o Receita Previsível, o Workbook Receita Previsível, que é um caderno de exercícios que ensina a implementar a metodologia. O hipercrescimento ele tem o objetivo de ajudar empresários de pequenos negócios, startups, pessoas que estão criando seu caminho no empreendedorismo a entender os caminhos que o Jason, que é um dos... Também é coautor aqui da personalidade que escreve o livro, para escalar a tua operação, entender o que as maiores consultorias do mundo, o que as maiores empresas e também os pequenos e os médios podem fazer. Então é um livro mais democrático para aquela pessoa que está começando a entrar nesse mundo de inovação, tecnologia e processos. Ele é dividido em alguns capítulos que vão dizer o passo a passo para você montar sua receita previsível, na verdade. Então você vai falar sobre dominar um nicho, vai falar sobre argumento de vendas, vai falar da importância de ter vários canais de distribuição, dos principais erros e falhas de vendedores, mas não do jeito do Receita Previsível. Aqui tem, por exemplo, o depoimento de uma pessoa que trabalhou como CEO no LinkedIn. Então eu tenho outros olhares práticos sobre os desafios de começar a se estruturar. Inclusive o momento de crescer, né? Quando a gente sai ali do early stage, né? Que se fala do mercado de startup, para ir para o mercado de escala. Então, é uma leitura um pouco mais dinâmica,
do que o Receita Previsível, que é mais focado em processo. Aqui a gente vai ter mais histórias para você entender como você pode crescer o teu negócio. Não, e eu leio bastante, né? E eu sempre recomendo, cara, ler é fundamental. Não importa se você, eu sou um pré-vendedor nesse momento. Leia, porque se você, como falou, se você pretende chegar a ser um gestor, você tem que conhecer a metodologia. Você vai ser mais fácil se adaptar às empresas que você vai trabalhar. Se ser um gestor, tem que ler, se você não leu ainda, você tem que correr lá e comprar agora na Amazon e comprar o livro, porque ele vai fazer diferença na vida, porque não tem jeito. Se você não eu só vou ver conteúdo, é ótimo, auxilia, mas quando você pega um livro e você lê que o cara passou anos escrevendo, né? Pô, o cara pensou, não tem uma... Às vezes você vai ver um conteúdo, sem desmerecer, mas às vezes você tá vendo lá um conteúdo que... Copia e cola. Copia e cola. O cara tá falando uma besteira tão grande. Aqui não. Pô, a gente tá falando de um autor, já escreveu um best-seller que é referência no mundo, tem um outro. Ou seja, aqui perdeu muito tempo, parou, escreveu. Ou seja, e é resultado de, né, o Aaron saiu da Salesforce e começou a dar várias consultorias já no Vale do Silício sobre o método. E esse livro é resultado de muita experiência prática, né? Então, isso acho que é ouro em pó, né? Vamos dizer assim. E é uma coisa que se mantém atual e vai se manter atual por muito tempo, porque tem esse ponto que eu falei, os princípios fundamentais para você ter previsibilidade, eles vão se manter. A tecnologia vai mudar, uma hora a gente vai deixar de usar e-mail, a gente vai deixar de usar WhatsApp, as tecnologias vão mudando, e isso é ótimo. Mas o que o Aaron traz no livro, ele traz muito essa parte prática do... como você aprende a pensar como resolve problemas. E não como receita de bolo, né? Se fosse só ler livro, todo mundo era bilionário. Então é o que você falou. Se aprofundar, isso é uma coisa importante, que é como que o ato de entender as histórias, entender por trás daquilo, como que eu posso usar a referência para mudar o jogo, vai realmente se tornar prático na minha vida pessoal ou profissional. E a gente está chegando ao fim aqui, mas tem duas coisas que eu tenho uma pergunta efetiva, mas antes de dizer o seguinte, tecnologia, as pessoas pensam que tecnologia é um software, é um sistema. Tecnologia é conhecimento. Né? Você vai falar, tem uma tecnologia. Então, quando você fala receita previsível, é uma tecnologia de como fazer, é um desenvolvimento. Não é, mas tem um softwarezinho. Não, cara, é tecnologia, é aprender. Quando o cara vai lá e aprende a plantar, é uma tecnologia que vai dar maior produtividade. Então, quando a gente fala de tecnologia, não pode pensar que tecnologia é o seu computador. Tecnologia é conhecimento, né? Acima de tudo. Então, isso é uma coisa bem importante. E uma outra, né, para finalizar também, Thiago, a gente tem uma universidade, né, corporativa, a Universidade Magis, que a gente entrega conteúdo, além do nosso podcast, que também é um conteúdo gratuito e acessível e que faz muito sentido, porque a gente traz pessoas como vocês que tem a mão na massa, não vem aqui contar historinha para boi dormir, o cara tem que ter conhecimento, né? E a gente tem uma universidade, e essa universidade ela tem muitos alunos, então a gente fala, quer vender no Mercado Livre, quer aprender vendendo no mercado, não vende ainda e quer aprender, cara, vai lá, é treinamento de graça, é gratuito mesmo, e o fato de ser de graça não quer dizer que não tenha custado alguns dinheiros para produzir, então a gente coloca isso, e essa é a pergunta, você acha, como que você vê isso, a importância de ter esse conteúdo, mais empresas terem conteúdo educativo, canais de educação, isso ajuda a vender também, você acha? Esse primeiro, parabéns pela iniciativa, porque o mercado, inclusive, que você atua, ele carece muito dessa experiência prática que vocês colocam na universidade. Faz todo sentido porque cada vez menos as pessoas vão estar disponíveis para serem incomodadas. Então, um dos conceitos que, inclusive, a gente fala no Receita Previsível é que a gente atrai o cliente, não que a gente vai incomodar o cliente. Quando a gente fala de prospecção ativa, as pessoas têm uma ilusão de que eu vou te incomodar. Na verdade, quando eu vou falar com você, eu já sei quem você é, eu já sei que conteúdo você já interagiu da minha empresa, eu já tenho um perfil mapeado, inclusive com a ajuda da tecnologia. Então, para quem quer sobreviver e crescer teu negócio, tem que ensinar o mercado a melhorar dentro daquele contexto. Educar, né? Educar esse cara a usar direito. Né? Exatamente. Você falou a palavra-chave para mim, educar a usar direito. Porque tenho certeza absoluta que você tem N experiências dentro do contexto da Magis em que você
Se o vendedor, vendedor do Mercado Livre, ele se transforma em um cara que ele entende mais sobre a gestão, ele escuta podcast, ele está fazendo treinamento, ele tem um nível de entendimento prático muito mais concreto para planejar o crescimento dele. Então, esse eu acho que é o principal ponto. Se quando a gente investe em educação, investe em conteúdo para educar, a gente faz com que mais pessoas e empresas entendam melhor sobre aquele meu mercado e, consequentemente, eu vou vender para elas. Mas eu vou vender... O cara foi lá, assistiu lá na Magis o conteúdo e fechou com uma concorrente. Que bom que ele fechou. Eu tô educando o mercado. Melhores clientes para mim e para os meus concorrentes significa o mercado melhor para todo mundo. Eu acho que esse é acho que a grande lição aqui. E parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, obrigado. Tiago, chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, e passou muito rápido, né? Queria que você desse o recado final, falasse como as pessoas podem te encontrar, onde pode te encontrar, como você falou, né? Você é CEO de uma empresa, do Receita Previsível no Brasil, e você tem dado consultoria, dado palestra, onde as pessoas se encontram, como que faz aqui para te achar depois desse... Gostei pra caramba, eu preciso falar com o Tiagão agora. Boa. @Receita Previsível nas redes sociais e Thiago com H, Muniz.rp de Receita Previsível. Vai me achar lá, tem um unicórnio lá que é o logo da nossa empresa e o logo do livro também, que é ajudar as empresas a transformar seus negócios através da educação. Aí, pessoal, então, assim, eu imagino que muitos de vocês que assistiram esse episódio já conheciam. Se você não conhece, corre lá. Realmente, eu falo para não é conversa, a gente usa, a gente trabalha, a gente tem agora, em breve, o Thiago ajudando nosso time de vendas. A gente precisa melhorar o nosso nível de todo mundo. E a proposta desse episódio é exatamente isso. Cara, um papo para vendedor, um papo para seller, para que você possa melhorar ainda mais a sua performance. E, cara, conhecimento, como dizia minha mãe, nunca é demais e ninguém vai te roubar esse conhecimento. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado pelo esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado de verdade e a gente se vê em breve.